Vamos começar a nossa aula de hoje demonstrando um corolário do teorema que vimos na aula passada, e é o corolário que diz o seguinte: sobre as hipóteses do teorema anterior, que é a caracterização do contrato ótimo com agente avesso ao risco, o agente recebe um prêmio de risco. Demonstração. Em primeiro lugar, recorde que a transferência sob informação completa, ela é uma transferência T estrela, que é a utilidade inversa da desutilidade de esforço nos dois estados, ou seja, existe seguro total. E com agente avesso ao risco, a transferência no estado ruim, second best, é a utilidade inversa dessa expressão que está entre parênteses. Como a função h, que é a utilidade inversa, ela é crescente, então isso aqui é menor do que h de psi. E isso, por sua vez, como a gente viu, é o pagamento ótimo de first best. Isso aqui é o h de psi, que é menor do que h de psi mais alguma coisa. Por exemplo, 1 menos π1 sobre Δπ vezes psi, porque h é crescente. H nesse ponto psi mais 1 menos π1 sobre Δπ vezes psi, nada mais é do que pagamento de second best no estado bom da natureza, com a informação incompleta. Isso é exatamente a afirmação de que o agente não tem seguro pleno. Ele vai enfrentar uma loteria, já que esses pagamentos dependem do resultado da natureza quanto ao produto. Como a restrição de participação é binding na solução, a desutilidade do esforço, psi, é igual à utilidade esperada dos pagamentos feitos. Temos essa primeira igualdade aqui. E como a função de utilidade instantânea é côncava, a média dessas utilidades é menor do que a utilidade da média das transferências. Isso é uma propriedade geométrica das funções côncavas. Você tem as transferências aqui, nesses dois extremos, a gente tem as respectivas utilidades e os pontos nesse segmento de reta representam as médias ponderadas das utilidades dessas transferências. Por exemplo, essa média ponderada aqui. Agora, aqui nos argumentos, a gente tem uma média ponderada dos extremos, das transferências. Então, tem a média ponderada e a função de utilidade assume um valor, esse ponto médio, que é um ponto sobre a curva em vermelho. Só que o ponto sobre a curva em verde é justamente a expressão que está aqui em cima, a média ponderada das utilidades. Esse pontinho preto que aparece aqui, ele é a expressão que está em cima. Ele tem que ser menor do que o pontinho vermelho que aparece aqui, que é a utilidade da média ponderada. Em first best, o principal para induzir o esforço alto tem que fazer um pagamento. É o mesmo pagamento nos dois estados da natureza, portanto, ele dá seguro pleno. O pagamento esperado acaba sendo trivialmente o próprio pagamento que ele faz, T estrela. Já em second best, como não há seguro pleno, os pagamentos são diferentes em cada estado da natureza, o custo de indução do esforço alto, o ex ante, é o pagamento esperado. Então, nós definimos esses dois custos de indução do esforço alto, tanto em first best quanto em second best. Vamos comparar esses custos de indução do esforço alto. A gente começa com o custo de indução do esforço alto em first best, que por definição é o T estrela. A gente sabe que esse pagamento é a utilidade inversa da desutilidade do esforço, só que pela desigualdade estrela que nós temos acima, psi é estritamente menor do que a utilidade do pagamento esperado. Como a função h é crescente, então h de psi tem que ser menor do que o h de tudo isso aqui que está no lado direito. Só que h é a utilidade inversa. A utilidade inversa da utilidade é o próprio pagamento esperado. Então, h de psi tem que ser menor do que o pagamento esperado. Isso, por sua vez, nada mais é do que, por definição, o custo de second best. Portanto, o custo de indução do esforço alto em first best é menor do que o custo de indução do esforço alto em second best. Ou seja, o principal tem que pagar um prêmio de risco para o agente aceitar esse contrato. E está demonstrado o teorema. Mas o que a gente vai fazer agora é mostrar explicitamente que isso é, de fato, um prêmio de risco. O prêmio de risco que o principal tem que pagar para o agente exercer o esforço alto em second best é justamente essa diferença. Esse aqui é que vai ser o prêmio de risco que eu vou denotar por um P.
Esse cálculo que nós vamos fazer não tem no livro do Lafont e Martimot. Eu vou mostrar para vocês que o prêmio de risco é exatamente essa diferença. O quanto a mais ele paga para induzir o esforço alto em second best relativamente ao contrato de first best é justamente o prêmio de risco que o principal tem que pagar para o agente exercer o esforço alto. O agente está enfrentando uma loteria. Essa é a loteria que o agente está enfrentando. O equivalente de certeza vai ser uma constante CE, cuja utilidade é exatamente igual à utilidade da variável aleatória G. Isso aqui é a utilidade von Neumann-Morgenstern. Não é a utilidade instantânea, que já é a utilidade esperada, tá, gente? A gente está usando a mesma notação por abuso de notação. Ora, qual é a utilidade da loteria? A utilidade da loteria é a utilidade esperada. Lembrando mais uma vez que, por um abuso de notação, estamos utilizando a mesma letrinha U, aplicada à variável aleatória G, para denotar a utilidade esperada da loteria G. A utilidade esperada da loteria, portanto, vai ser, e a gente sabe, pelo fato da restrição de participação ser binding na solução do problema, que a utilidade esperada do agente é igual à desutilidade do esforço, é psi. Logo, a utilidade do equivalente de certeza tem que ser igual a psi. Então, qual é o equivalente de certeza? É a utilidade inversa de psi, que nada mais é do que a função h de psi, porque h é a utilidade inversa. Mas qual é aquele pagamento que cobre a desutilidade do esforço? É exatamente o pagamento de first best, é o T estrela. Portanto, o equivalente de certeza é o pagamento de first best, que é o custo de indução do esforço alto em first best. O prêmio de risco, por definição, ele é o valor esperado da loteria menos o equivalente de certeza. Qual é o valor esperado da loteria? É o pagamento esperado, né? Porque a loteria te paga T barra em cima com probabilidade π1 e te paga T barra embaixo com probabilidade 1 menos π1. Isso aqui nada mais é do que custo de indução de esforço em second best, por definição. E agora eu vou subtrair o equivalente de certeza, que é o psi, que a gente sabe que é o custo de indução de esforço first best. Portanto, o prêmio de risco nada mais é do que o custo de indução de esforço em second best menos o custo de indução de esforço em first best. O custo de indução de esforço alto em first best é aquele menor pagamento que induz o agente a exercer o esforço alto. Em outras palavras, é o pagamento que deixa o agente indiferente entre exercer o esforço alto ou não. E em second best, o custo de indução do esforço alto é o menor pagamento que o principal tem que fazer em termos esperados para induzir o agente a exercer o esforço alto. Aqui nós estamos colocando o esforço exercido, que pode ser 1 ou 0, como função do pagamento feito pelo principal. Se o pagamento for pelo menos igual ao custo de indução do esforço alto em first best, que é aquele pagamento T estrela, o agente exerce o esforço. Se for menos, ele não exerce o esforço. O esforço exercido em first best como função do pagamento feito pode ser descrito como a função indicadora da semirreta do custo de indução do esforço alto de first best a infinito. Similarmente, temos a função esforço em second best como função do pagamento feito pelo principal. Isso nos dá o seguinte teorema. Com moral hazard e aversão ao risco, existe um trade-off entre indução do esforço e provisão de seguro ao agente. Em particular, existe uma subprovisão do esforço devido ao moral hazard e aversão ao risco. Para demonstrar o teorema, a gente vai desenhar as funções indicadoras de esforço em first best e second best. Nós temos dois valores críticos, que são o custo de indução do esforço alto em first best, que é o pagamento esperado em first best, T estrela, e o custo de indução do esforço alto em second best, que é o pagamento esperado em second best. Na cor lilás, a gente desenhou a função indicadora do esforço do agente em first best. Se o pagamento feito pelo principal for menor do que o valor crítico custo de first best, o agente não exerce o esforço. Se for pelo menos esse valor crítico, ele exerce. Só que no caso do second best, pulo vai acontecer mais na frente, vai acontecer aqui, ó. Para todos os pagamentos esperados feitos que estão nessa região aqui, ó, o esforço alto não pode ser exercido.
Quando o pagamento esperado está nesse intervalinho, aqui no meio, o esforço alto é induzido apenas no first best, ou seja, se você fizer um pagamento esperado que está nesse intervalo, você só consegue induzir o esforço alto se você tiver a informação completa. Com a informação incompleta, você não consegue. Você tem que fazer um pagamento que esteja por aqui, ó, nesse intervalo daqui para frente, para que você consiga induzir esforço alto também quando existe informação incompleta, com agente avesso ao risco. Existe, portanto, uma subprovisão do esforço em razão da aversão ao risco. Quanto maior a provisão de prêmio de risco, mais difícil a indução do esforço. A provisão de prêmio de risco é justamente essa diferença aqui, ó. Então, quanto mais longe esse valor crítico aqui estiver, fica mais difícil induzir o esforço alto com informação incompleta, com moral hazard. O benefício de induzir o esforço, a gente sabe que é ΔP vezes ΔS. A utilidade indireta do principal em second best quando ele induz o esforço alto, V1 de SB, é igual ao benefício esperado menos pagamento esperado que ele tem que fazer, que é o custo de indução do esforço alto em second best. A utilidade indireta do principal sem indução do esforço é só o benefício esperado. A diferença entre os benefícios esperados, a gente sabe que dá ΔP vezes ΔS. Já fizemos essa conta várias vezes. Só que agora eu tenho que subtrair o custo de indução do esforço alto em second best. Logo, a diferença dos Vs, das utilidades indiretas, ela vai ser o B menos custo de indução do esforço alto em second best. Induzir o esforço alto vale a pena se a utilidade indireta do principal aumenta. Ou seja, isso aqui o que é? É ΔP vezes ΔS. Isso aqui tem que ser maior ou igual ao custo de indução do esforço alto em second best, que é o pagamento esperado. O que a gente vai fazer agora? A gente vai substituir as transferências de acordo com a solução apresentada no teorema da aula anterior. Só que a função H é convexa. A média ponderada da função utilidade inversa avaliada nos extremos fica acima da função propriamente dita avaliada na média ponderada dos extremos de transferência. Ou seja, isso aqui vai ser maior do que H desse ponto que está aí em vermelho. Isso aqui é H π1 psi mais π1 menos π1 sobre ΔP vezes psi mais 1 menos π1 vezes psi menos π1 sobre ΔP vezes psi. Esse termo aqui a gente cancela. Vai sobrar a média ponderada de psi com psi, ou seja, isso aqui é H de psi. H de psi, o que é? É a utilidade inversa de psi, que é o pagamento de first best, que por sua vez é o custo de indução do esforço alto em first best. Portanto, que a gente tem isso aqui, ó, benefício incremental. Quando o principal procura induzir o esforço alto, ele tem que ser maior ou igual ao custo de indução do esforço alto em second best. E isso, por sua vez, é estritamente maior do que o custo de indução do esforço alto em first best. Um benefício baixo, ele pode induzir o esforço alto em first best, ou seja, sob informação completa, mas pode ser que não consiga induzir o esforço alto em second best, com informação incompleta. O moral hazard de aversão ao risco, existe um trade-off entre indução do esforço alto e provisão de seguro ao agente. Se você tem custo de first best e aqui o custo de second best, essa diferença aqui, a gente sabe que é o prêmio de risco. Para induzir o esforço alto sob moral hazard e aversão ao risco, você tem que pagar um prêmio de risco que pelo menos cubra tudo isso aqui, né? Mas se você tem uma provisão de seguro maior, o prêmio de risco é maior, significando que o problema de moral hazard é mais grave, fica cada vez mais difícil você induzir o esforço alto, porque você tem que pagar, agora é uma coisa maior do que o valor crítico que está lá na frente. Então você tem esse trade-off entre esses dois conceitos. Com isso a gente termina esse teorema.